eu sou a Alana, está começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer um vídeo, né, pra vocês um pouco diferente, que eu só trago vlog nesse canal, mas hoje eu decidi mudar um pouco e vou contar a história de como eu conheci o Marcelo, né? Eu chamei ele pra gravar esse vídeo, mas ele não quer, tem vergonha. Então, quem sabe, né, no próximo vídeo, porque eu vou dividir em partes. Como a gente se conheceu, como a gente como começou o namoro, né? Casamento, noivado, casamento, porque tem muita história. Mas só pra dar um gostinho, né? Já vou dizendo que a gente namorou 2 anos à distância. Então tem história pra contar, né? Mas esse vídeo vai ser como eu conheci ele. E desconsidere, né, os sons de galo, de galinha, enfim, porque aqui tem. Mas eu não posso fazer nada. Apenas aceitar. Ó. Enfim, então vamos pro vídeo. Então, né, tudo começou. Na verdade, eu vou contar uma história que aconteceu antes de eu conhecer o Marcelo. Eu estava assistindo um filme. Eu não lembro exatamente o nome do filme que eu estava assistindo, mas um dos personagens se chamava Marcelo. Aí nesse filme, a mulher chamava o nome Marcelo. E quando ela estava discutindo com o Marcelo, o personagem do filme, ela chamava de uma forma tão bonita. Ai, louca. Ela chamava de uma forma tão bonita e eu achava, tipo, nossa, Marcelo. Eu achei esse nome bonito, né? Aí eu disse bem assim, no meu pensamento, né? Eu assisti no filme, no meu pensamento, eu vou casar com um homem chamado Marcelo. Pronto. Já profetizei. Já profetizei que eu iria casar com uma pessoa chamada Marcelo. Aí quando ela chamava Marcelo, eu só botei na minha cabeça que eu iria casar com um cara chamado Marcelo. E daí eu esqueci, né, dessa coisa que eu tinha falado. Por isso que é muito importante a gente pensar antes de falar, viu, minha gente? Graças a Deus foi algo bom na minha vida, mas palavra tem poder. Então eu profetizei, né, que eu iria casar com um cara chamado Marcelo. Enfim, passou longos anos, já que faz muito tempo isso. Eu tava estudando, né? Eu estudava na mesma escola que ele. Aí lá veio, né? O Marcelo, eu sempre achei o Marcelo, antigamente, né? Sempre achei o Marcelo um cara, tipo, tem gente que diz bem assim, quando eu namorava, eu achava ele feio. Não, eu sempre achei o Marcelo bonito, sério. Eu sempre achei o Marcelo bonito. Vou contar tudo pra vocês, sem detalhe não, como é que diz? Não sei, mas eu vou contar tudo, não vou deixar nenhum detalhe passar. Enfim, né? Aí ele namorava não, ele ficava com essa menina. E eu, ficava, né? Tipo, tudo bem. Ia pra os lugares onde eles ficavam. E tipo, e daí, minha filha? Não imaginava. Teve uma vez que eu fui com o nosso grupinho de amigas, foi até eles, né? Onde eles estavam, Marcelo e outra menina. Aí, tipo, tudo bem. Aí teve uma vez que eu tava na escola e eu não sei se vocês estão entendendo, minha gente, eu não sei nem contar a história, me perdoe. Eu tava na escola e eu olhei pro Marcelo e tipo, não tem aquele momento que você dá uma história rápida na cabeça? E eu imaginei namorando o Marcelo, só que isso era uma coisa tão impossível, sabe? Eu sempre fui muito feia, até que eu dei uma melhorada, vocês acham que eu sempre me achei muito, não sei, eu só sabia que não, isso é impossível de acontecer. Fica aquele menino, Marcelo, né? Eu achava isso meio que impossível. E Marcelo era eu e uma amiga. E Marcelo dizia bem assim, eu e ela conversava, como eu falei, não vou citar não, eu e essa amiga conversava com ele. E ele nem imaginava que nós duas estávamos na mesma casa. Aí era um entrando no computador e saía, entrando e saía. Aí o Marcelo, uma vez, ele ia ficar com a menina, né? E ele ia arrumar, tipo, manda sua amiga ficar com outro, não sei o que, com outro amigo dele. E eu, tipo, nunca fui de ficar, minha gente, sério. Eu nunca. Eu não vou dizer a frase que me conhece, sabe? Porque é muito. Enfim. Mas eu nunca fui eu sempre fui de falar, conversar. Tipo, apaixonada, hashtag apaixonada pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Aí eu nunca fui de tá ficando, sempre fui de conversar. Tipo, as pessoas, vou marcar não sei o quê. Não, nunca fui. De ficar com um e com o outro. Aí, até que eu
conheci um menino. E essa... Ai, meu Deus, a minha história é muito louca com o Marcelo. Aí eu fiquei, né, com esse menino. E no dia que eu fiquei com esse menino, o Marcelo, eu fui conversar com a irmã dele, que hoje é minha cunhada. Eu fui conversar com a irmã dele, aí ele chega lá, tipo, a gente não se conhecia, né? Ele chega lá e chama a irmã dele pra ir. E tá, tudo bem. Aí depois, eu tava com uma amiga no Girassol. E essa amiga, a gente do nada começou a falar, né? Aí começou a falar. E tipo, não tem aquela pessoa que a pessoa começa a falar e você começa a ter ciúmes, mesmo não tem nada com a pessoa. Então foi esse caso com o Marcelo, né? A pessoa começou a falar do Marcelo e eu fiquei com ciúmes do Marcelo. Tipo, o que, minha filha? Você não tem nada com ele. Aí, foi dia 6 de agosto de 2015. Eu estava na aula do Elvis. Numa aula que era de plantas, coisas assim. Lembro até hoje, tá no cantinho da sala. Ó, a louca. Aí eu falei, eu mandei uma mensagem, né? Não podia nem mexer no celular, mas a gente mexia escondendo. Eu mandei uma mensagem, oi. Aí ele na mesma hora respondeu oi. E tipo, a gente já foi conversando. E tá, a gente marcou, né, de se conhecer mais. Aí eu chamei uma amiga minha, que eu vou dizer, né, que foi a Amanda. A gente foi até o local onde a gente se conheceu mais, né? E a pessoa que nos incentivou mais, que era um grupo, que ela pegava, uma só tava aqui, eu tava aqui, ela juntava nós dois, que era a prima dele, que é a prima dele, né, a Alice. A Alice foi a que mais ajudou a gente se juntar, né? Então ela botava muita lenha na fogueira. A Alice, o nosso primeiro abraço foi quando a gente já começou a se conhecer, né? Aí o nosso primeiro abraço foi a Alice que me empurrou e ele me puxou. Tá, nós estávamos indo pra quadra, foi no intervalo. Aí a Alice me empurrou e ele me puxou. Ah, pronto, foi o primeiro abraço ali. Quando a gente tava indo pra quadra. O nosso primeiro beijo foi perto da escola. Eu tava com a Amanda foi me levar e ele foi lá, né? Enfim, depois de ali, já vem a história. Pronto, a gente já tinha se conhecido, né? Aí, depois de ali, eu já participava da igreja, né? E eu achava inocente. Eu vou dizer uma coisa pra você, eu não sabia, tá? Eu não fazia ideia. Eu achava que por eu andar na igreja e ele andar na igreja, esse tempo eu não era tão convertida, né? Eu não era tão da igreja. Mas eu participava, eu ia pra igreja. Quando a gente ficou, né, que a gente deu o nosso primeiro beijo, ele contou pra um amigo dele. Olha só. Ele contou pra um amigo dele. O amigo dele contou para o irmão dele. O irmão dele contou para a namorada dele, que hoje é ex-namorada, né? E a ex-namorada dele e a ex, né, contou para a minha prima. E a minha prima contou para a minha tia. Sabe aquela história que vai saindo de e fica todo mundo sabendo? Enfim. Aí vieram conversar comigo, né? Lani, você ficou com fulano? E eu, não, eu nunca faria isso na minha vida. Então, aí depois disso, né, eu neguei. E eu falei para o Marcelo, olha Marcelo, se alguém te perguntar, diga que nem me conhece, finge que nem me conhece, que, tipo, eu não existo na sua vida. Eu falei bem assim. Aí o Marcelo foi falar com essa menina que é a ex, né, que eu vou classificar por ex. Foi falar com ela. Aí ela falou se ele queria algo sério comigo. Então ele falou pra ela que não queria nada sério comigo. E eu que mandei ele falar isso, viu? Louca, né? Mas enfim. Aí que não queria nada sério comigo, que tipo, não. Aí nesse dia, depois de algum tempo, né, alguns dias, eu chamei ele pra ir pra igreja. Quando eu chamei ele pra ir pra igreja, a gente não se falava, né, tipo, pra ninguém perceber. Então ele ficou em um canto, eu fiquei no outro. Só que algumas pessoas já sabiam, né, a minha tia, a minha prima, a amiga da minha prima. Então, quando foi no final do culto, que a gente ia se falar, elas me chamaram. Lan, tem um negócio pra te falar. Eu vou lhe falar, então. E então ela começou a me falar que tinha falado com ele, que ele não queria nada sério comigo. E deu um branco tão grande na minha cabeça que eu não lembrava do que eu tinha dito na hora. Tipo, foi um choque, sabe? Eu já tava apaixonada e o cara dizer
que não queria nada sério comigo. Mas lembrando, foi eu que mandei ele dizer. Então deu um branco, tipo, travei. Aí, né, passando mosca, vocês estão vendo passando mosca aqui? Enfim. Aí eu travei na hora e tá. Aí ele foi embora, né? Eu nem falei com ele nesse dia. Aí quando foi no outro dia, eu já terminei com ele, né? Tipo, você não quer nada sério comigo. Mas ele desesperado, falando que que você mandou até print, dizendo que era pra ele, que foi eu que mandei, que não sei o que. Mas eu não queria saber. Mesmo fosse eu não queria saber que ele tinha dito isso, né? Aí um amigo dele, cara, namora, que ela é uma menina de família, que botando mais linha na fogueira. Não desiste, que é menina de família, que não sei o que vale a pena, não. E ele insistindo. Aí foi quando ele disse, olha, eu quero conversar com você pessoalmente, tá. A gente conversou, aí tá, nós voltamos. Depois que nós voltamos, aí a minha tia disse, olha, é melhor namorar. É melhor namorar, tipo, manda pedir a sua mãe. Aí a gente conversou, eu não tive aquele pedido de sonhos, né, que tipo, namora comigo. Foi pelo WhatsApp, pelo Facebook mesmo. Inclusive, eu tenho até as conversas, minha gente. Esses dias, eu tinha perdido no Facebook, mas eu consegui lembrar da senha, né? Nem tanto da senha, do e-mail, que era o meu antigo. Então, eu tenho as conversas que eu tinha com ele e eu fico, meu Deus, como assim? A gente, tipo, cada conversa besta, minha gente. Vocês não entendem, não. Se vocês quiserem, eu gravo até um vídeo mostrando as conversas, que não tem nada demais, só é conversa besteira, tipo, mas era tão fofinho, minha gente. Aí a gente conversou, né? Olha, se você quer algo sério, vamos namorar, que eu sou da igreja, você também é. Então tá. Aí eu disse, mas deixa eu falar com a minha mãe logo. A minha mãe dizia que eu ia namorar quando eu tivesse 18 anos. E cadê a coragem de contar pra minha mãe? Não tinha. Eu não tinha coragem de contar pra minha mãe. Tipo, quando você vai e trava na hora, eu não conseguia de jeito nenhum chegar até a minha mãe e falar, olha, tem uma pessoa que quer namorar comigo, também quer, não sei o que. E nesse meio período, né, o Marcelo já tinha contado pra família dele, a mãe dele, né, a mãe dele, olha, começa a namorar essa menina, para de enrolar ela, mas na verdade eu que tava enrolando, né, que eu não queria contar pra minha mãe. As meninas só viviam tirando foto, a gente só vivia conversando no corredor da escola. Eu ia falar com a minha mãe, né, tem essa responsabilidade de falar com a minha mãe, só que eu tinha muita vergonha. Enfim, aí até que chega um dia que eu tô lá na sala, a minha família sempre foi muito grande. Eu sempre morei com meus primos, minha tia, meus irmãos, minha avó, meu avô, minha mãe. Enfim, aí eu tava lá, todo mundo, literalmente. E foi quando eu tava no quarto, mexendo no celular de buenas, tendo coragem de falar com a minha tia, com a minha mãe. A minha mãe me chama, Lane, meu Deus, gelei na hora. E olha pra minha cara na frente de todo mundo e diz, quem é o menino que me pediu pra namorar com tu? Eu só queria um buraquinho pra enfiar a cara e desaparecer, sabe? Só queria ser invisível naquela hora, tem um botãozinho pra desaparecer, mas infelizmente não tinha. E eu com a cara toda lisa. É um menino que quer namorar comigo, que não sei o que. Aí começou a perguntar quem era, quem não era. E minha prima já tava sabendo, né, que morava comigo. Já botando uma coisinha a mais. Ele anda na igreja, que não sei o que. Aí o meu tio tava lá, minha mãe ainda ficou meio assim, né? O meu tio tava lá, aí me ajudou mais ainda, que ele disse, olha, é melhor deixar namorar de porta do que namorar escondido. Aí eu fui aceitando, né? Tipo, aceitou. Manda ele vir aqui. Na verdade, eu queria que ele fosse lá, né? Porque a minha mãe... precisa não vir pedir. A minha precisa não me pedir. Deixa ele... Mas eu tô namorando. Mas eu fazia questão que ele fosse lá conhecer eles. Tá, minha mãe deixou. Aí eu falei com ele. Aí a gente foi uma quinta-feira. Dia 10 de setembro, a gente começou a se falar, foi dia 6 de agosto, a gente começou a se falar e dia 10 de setembro a gente começou a namorar, foi tudo muito rápido. Uma coisa muito importante que eu esqueci de mencionar é que antes da gente namorar, a gente orou pedindo a Deus uma confirmação se era isso mesmo que ele queria.
E até que Deus confirmou, e foi aí que a gente começou o nosso namoro. Então, dia 10 de setembro de 2015, ele foi lá, eu tinha apenas 13 anos e ele 16. Hoje eu tenho 18, né? Enfim, eu falo muito enfim, né? Eu vou estar cortando a maioria dos meus enfins, mas... Enfim. Enfim. Nossa, velho, que raiva. Vamos lá. Aí eu falei com ele, né? A gente marcou de se encontrar na igreja, pra que a gente pudesse, quando terminasse o culto, porque os nossos pastores iam orar pela gente. Depois a gente iria pra minha casa. Tá, aí a gente foi, a gente já ficou junto lá, né? Não, eu nem lembro se a gente ficou junto. Ou a gente ficou separado, não lembro. Só sei que no final do culto a gente se juntou, né? Aí a gente mandou os nossos pastores orar pela gente, ele orou, não sei o que, profetizou já o nosso casamento, e eu tipo, calma. Enfim, aí a gente foi lá, e eu lembro como fosse hoje, a primeira vez ele tava comigo dele, e ele já colocou a mão assim, meu. E eu nunca tinha sentido essa sensação, né, tipo, de alguém ter colocado a mão assim em mim, alguém, menino, né. Aí, minha gente, foi uma sensação tão boa, eu não sei explicar não, foi tipo, cara... Que é isso? Não sei explicar até hoje. Ele colocou hoje em dia assim, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma sensação que eu senti pela primeira vez, né? A gente foi. Quando nós chegar lá em casa... a família completa na sala. Só pra estar meus avós e minha mãe, né? Pra ele pedir lá. Ele disse que gelou, a perna dele começou a tremer, né? Mas estava a minha família completa lá. O sofá só faltava ele sentar lá, porque ele já tava completo. Aí pediam, né? E tá, a gente começou a namorar dia 10 de setembro de 2015. E aí ele foi pra casa dele. Aí pronto. Eu já contei a história de como eu comecei. Eita, minha gente! Eu já contei a história de como eu conheci, como eu comecei a namorar. Mas enfim, ó, 2 em 1. Aí no próximo vídeo eu vou contar como foi o nosso namoro à distância. Depois de... a gente começou a namorar 1 ano e 2 anos à distância. Hoje a gente tem 5 anos de namoro. Fizemos... dia 10 de setembro, né? Hoje é dia 20... Esqueci quando é hoje, dia 28, eu acho. 27, sei lá. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a nossa história, um pouco maluquinha, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like. E se inscreve no canal para conhecer a nossa história mais, né? Como foi namorar 2 anos à distância. E quem sabe o próximo vídeo ele está aqui do meu lado. Marcelo é um pouco vergonhoso por esse negócio de redes sociais, né? Mas enfim, eu espero que ele participe do outro. Vai ser muito legal, né? Muito mais legal do que eu sozinha aqui. Enfim, me segue lá no Instagram, que eu sempre tô ativa por lá. E eu também tenho a minha lojinha online, né? A minha confeitaria online, então segue lá também. Um beijo e tchau, tchau!